Hoje era o dia das pessoas que não amam absolutamente nada, que não têm a menor ideia do que é a pátria, do que é patriotismo. E diante do que a gente viu, eu fico até feliz, porque descobri que as pessoas que amam a roubalheira, a corrupção, a incompetência, elas são minoria. Isso é visível, né? Apesar, eu estou com algumas notícias aqui, valor econômico. Paulo Pimenta, hoje é um dia de devolver o 7 de setembro para o povo brasileiro. Faltou avisar ao povo brasileiro. O UOL, 7 de setembro, reconcilia lulistas com verde e amarelo. Já vimos que não é bem assim. Estava lá a Janja toda de vermelho e eu não consigo, Augusto, olhar para a Janja fazendo esse Lzinho e não pensar em Hitler, em Mussolini. É a imagem que me vem à cabeça na mesma hora, né? Esse gesto, ou 1984, por exemplo, né? Então hoje não era um dia de comemorar, não havia nada para comemorar, a não ser que você queira comemorar o fim das liberdades, né? Que você queira comemorar o fim do direito de propriedade, que você queira comemorar 400 mil empresas, né, que se perderam. A gente perdeu mais de 400 mil empresas só no primeiro semestre do ano. Então, era uma festa contra, digamos assim, os empreendedores fascistas, né, contra os fascistas do agronegócio. Era uma festa para quem gosta desse Estado inchado que, como vimos, absolutamente não tem povo. O fato é que no ano passado havia milhões de pessoas e, como disse Constantino, foram todas chamadas de golpistas e preconceituosas, e houve aquela movimentação, era esquadrão antibomba, porque era o termômetro do fascismo, atiradores de elite posicionados, né? Era uma história toda assim, né? E no ano passado reclamaram muito, porque o presidente do STF não foi ao palanque, porque o presidente do Senado não foi ao palanque, porque o presidente da Câmara dos Deputados não foi ao palanque, não fizeram a menor diferença, eles têm faltado tanto ao Brasil tantas vezes. E se você olhar também com cuidado os discursos que fez Jair Bolsonaro no ano passado, você não vai encontrar nada que justifique, depois eu vou falar aqui do que a imprensa andou falando ao longo do dia, nada que justifique que enxergassem naquelas manifestações no ano passado um teor golpista. A mensagem do Bolsonaro no 7 de setembro do ano passado foi muito clara. A Constituição será cumprida, e foi um escândalo danado. Como é que um presidente diz que as leis serão cumpridas? Os discursos dele, voltem aos discursos dele do ano passado, foram em defesa da liberdade contra aqueles que defendem bandidos. A praia de Copacabana tinha tanta gente no 7 de setembro do ano passado quanto normalmente reúne nas festas de Ano Novo. Então, tinha ali em torno de 2 milhões, ninguém falou sobre isso. Brasília calcularam em 1 milhão, aqui na Paulista também havia muita gente, né? E o que a imprensa, aí puxando de novo a cobertura da imprensa, o que a imprensa, né, Globo News e tudo mais, CNN, toda essa gente, o que eles viram no ano passado, o Constantino falou aí de fazer uma manifestação defendendo a Constituição, defendendo que o STF passe a cumprir o que está na lei para todos, né? Parar com interpretações das leis, parar de brincar de executivo e de legislativo. Mas se você for olhar no ano passado, você tinha em algumas manifestações realmente algumas pessoas pedindo fechamento do STF, pedindo intervenção militar. Havia, mas não era a massa principal. Como já trouxe aqui um resumo do que disse o Bolsonaro no discurso do 7 de setembro em Brasília no ano passado, foi um discurso em defesa da lei, em defesa das liberdades. Mas você tinha realmente ali um grupinho ou outro que estavam defendendo, né, o fechamento do STF e a intervenção militar. Mas aí a gente recorda as manifestações, por exemplo, aquelas manifestações antifascistas, dos fascistas antifascistas, ou todas as manifestações, que nunca tem tanta gente assim, mas tem o quê? Arruaceiros. E aí você vai olhar o que dizem as faixas, basicamente. Primeiro, são todos defendendo o comunismo. Está lá, pela ditadura do proletariado. Pela ditadura do proletariado. E aí a imprensa bota, se você olhar as tarjas na época, protestos pela democracia, protestos democráticos. Mas alguém pode me explicar como é que um sujeito me levanta uma faixa dizendo pela revolução proletária, pela ditadura do proletário, comunismo,
e pode ser chamado de democrata. O Gilmar Mendes disse que o 7 de setembro ganhou novo significado. Eu não tenho a menor ideia. E aí vem esse papinho de despolitizaram o 7 de setembro. Paulo, você já falou aí com a Janja de vermelho, fazendo o L com aquela claque toda contratada, com brindes distribuídos, pagos por nós, né? Todos aqueles brindes foram bancados por nós, pagadores de impostos. E como assim o 7 de setembro foi politizado nos 2 últimos anos? Por que foi politizado? Porque os apoiadores do Jair Bolsonaro resolveram ocupar as ruas, ir para as ruas, não só para dar apoio a ele, mas para defender a liberdade, o cumprimento das leis, para declarar seu amor ao Brasil. E aí vem esse papinho que também está embutido aí nessa publicação, nesse tweet do Gilmar Mendes, de que o Bolsonaro sequestrou o 7 de setembro. Como assim? Como assim? Se os bolsonaristas, os apoiadores do Bolsonaro foram às ruas, isso significava que nenhum outro grupo poderia ir para a rua? Ué, a Constituição diz que você pode fazer a manifestação que você quiser, desde que você não ocupe um espaço, né, reservado já para um outro grupo. Então, não foram para as ruas porque não quiseram no ano passado e no ano retrasado. O Bolsonaro não sequestrou absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí, respondendo à pergunta, acho que não sei se tem um novo significado, mas o que ficou claro, né, nesse 7 de setembro, o que esse 7 de setembro representou, é que a gente tem aí a tentativa de imposição de uma ideia única, de uma opinião única, né, do debate extirpado, do debate interditado.